A paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecemos e rendemos graças a Deus por a noite que o Senhor tem nos preparado, estarmos mais uma vez aqui, reunidos, para meditarmos o conselho da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor. E nós estamos aqui, aleluia, dando aqui continuidade nesta linda, maravilhosa obra que o Senhor tem colocado em nossos corações. E cabe a cada um de nós agora, eu, meu irmão, minha irmã, meus ouvintes, que tem se esforçado e tem me acompanhado desde o início nesse canal, tudo se fez novo, nos esforçarmos a conhecê-lo cada vez mais, né? Com paciência e perseverança, né? Nós temos, inclusive nós estamos falando sobre esta meditação que o Senhor tem colocado, esse assunto que o Senhor tem colocado em nossos corações, amém? Desde já quero agradecer meus irmãos, minhas irmãs que têm sempre me ouvido aí no canal Tudo Se Fez Novo, esse programa maravilhoso, nesse canal maravilhoso que o Senhor tem nos concedido de estarmos meditando a sua palavra. E meu irmão, minha irmã, desde já entra lá no YouTube, Jackson Antônio Alves /YouTube, para que você possa estar acompanhando desde o início esta obra maravilhosa, né? Inclusive sobre o que nós estamos agora lendo, a carta de Tiago, maravilhosa carta de Tiago, os primeiros capítulos, capítulo 1, que acredito eu que vamos concluir esta meditação desta passagem, acredito eu que nós vamos terminar, glórias a Deus, hoje. Vamos entrar para, se eu não me engano, sexta parte já dessa meditação. Amém? Meu irmão, minha irmã. E nós estamos falando sobre a provações, irmão. Provações, a paciência e perseverança aperfeiçoa a nossa fé. É sobre isso que nós estamos falando, que ela molda a nossa fé, ela vem purificar a nossa fé, ela vem lapidar a nossa fé. Glórias a Deus. E por isso que nós estamos aqui lendo a carta de Tiago. Amém? E são agora 19 horas e 10 minutos. Eu costumo ouvir. Você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte que está já preparado com a sua Bíblia, para ouvir este vídeo. Amém? Para assistir ou ouvir este vídeo. Vamos estar lendo aqui, glórias a Deus, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém? Nós estamos aqui em Tiago, capítulo 1, do versículo 19, a partir do versículo 19 ao versículo 27, amém? Então nós estávamos falando sobre isso, né? Nós falamos muitos aí, agora vamos falar, desde o início nós falamos que a fé, a provações, a perseverança é a fé, né? Provações, a paciência e a perseverança aperfeiçoam a nossa fé, que nós temos que, desde o início falamos que nós temos que suportar as nossas aflições, as nossas adversidades, né? As nossas provações, que são muitas, né? Não tem sido fácil de nós enfrentarmos, mas o Tiago desde o início disse que nós temos que receber com alegria. É motivo de nós alegrarmos na nossa provação, na nossa tribulação, irmão, porque isso vai trazer um grande efeito em nossos corações, amém? E diz que nós temos com paciência, irmão, suportar com paciência, glórias a Deus, todos os momentos difíceis da nossa vida, e que vai trazer para nós perseverança, paciência e perseverar, não desistir, irmão. Lembra que nós falamos que nós podemos transformar as nossas adversidades em oportunidades, glórias a Deus, e podemos também, glórias a Deus, a buscarmos e transformarmos isso, as nossas adversidades em oportunidade, irmão. Mas isso nós estamos resistir, né? Persistir, glórias a Deus, resistir, perseverar, que dá um sentido de resistir bravamente, a ideia positiva de resistir bravamente aquele momento difícil que você está passando, né? Resistir e não desistir, não recuar, glórias a Deus. E falamos também que nós podemos então ter um grande efeito na nossa vida, podemos trazer um resultado positivo em nossos corações, em nossa vida. E também nós falamos também desde o começo, do início, irmão, glórias a Deus, que nós devemos, glórias a Deus, oh meu Deus, nós podemos, perdão meu irmão, perdoa minha irmã,
e nós podemos vencer as nossas... tudo isso que nós falamos, né? Houve uma interrupção, foi interrompido aqui, mas tudo bem. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, nós temos que realmente tudo isso. E lembra que nós falamos que nós adquirimos grande efeito sobre a nossa vida, e que, glórias a Deus, e que nós podemos receber, e que nós falamos que nós podemos, então, depois nós podemos adquirir a sabedoria de Deus, né? Peça a sabedoria se não tem, irmão, para que possamos sobressair de todas as circunstâncias difíceis sobre as nossas vidas. Aqui no Tiago nós falamos, amém, desde os capítulos, adquirir sabedoria para que você possa vencer as diversidades, o pecado, e vencer todas as suas, todas as adversidades, e vencer também com sabedoria as riquezas desse mundo lá fora, né, irmão, que nós falamos também, as riquezas do mundo lá fora, os bens terrenos, os bens materiais que querem nos arrastar também, né, irmão? E tendo sabedoria nós podemos enfrentar todas as nossas, com paciência e perseverança, as coisas que induzem os bens materiais sobre a face da terra, sobre essa riqueza sobre a face da terra, irmão. E depois nós falamos também que adquirimos também como vencer a tentação, irmão, ao pecado original, como vencer ela, irmão. Que a cobiça também, ela nos seduz, né? Glórias, temos a inveja, a cobiça, o pecado que está em nosso coração, e o inimigo, o diabo, ele vem para nos seduzir, para nos arrastar, para nos seduzir. Uma vez, então, despertando o desejo no nosso coração, né, irmão? Esse é o perigo, irmão. O desejo do nosso coração. Havendo desejo no nosso coração, então o desejo da luz ao pecado, né? Que o pecado concebido nos leva à morte. Nós falamos sobre isso também, né, irmão? Também sabemos que se nós perseverarmos, firmes, resistirmos e perseverarmos e sermos firmes em todas as nossas provações, irmão, nós receberemos também grande galardão, as recompensas e as bênçãos do Senhor que Ele tem reservado para cada um de nós. Lembra? As nossas obras, de acordo com as nossas obras, o Senhor quer que as nossas obras sejam puras diante da presença do Senhor, né? Como ouro purificado, lembra? Nós precisamos brilhar como ouro purificado, passado pelo fogo, irmão. Aí sim, vencermos, Ele nos dará a coroa da vida eterna, as vestes brancas, né? Tudo isso são as bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado para cada um de nós, amém? E agora nós vamos entrar na prática da palavra de Deus, né? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Glórias a Deus. Então, nós aqui ouvimos, irmão, que uma coisa importante, glórias a Deus, o espelho no seu rosto, falamos muito sobre isso, que é muito importante. Nós contemplamos, né, observamos conscientemente, plenamente os defeitos, as falhas, né, e se esquecendo da sua aparência natural. Quando ele se retira, acaba se esquecendo. Se é um homem que medita na sua palavra, voltamos a frisar outra vez, ele se esquece. Aquele que não só ouvinte, mas praticante, ele não pode aprender nada, não pode criar nada, efeito nenhum no coração dele, irmão, porque ele se esquece, irmão, como ele é, assim a palavra, se esquecendo da palavra, né?
E o problema é, por quê? Porque, irmão, nós não devemos olhar no nosso exterior, porque nós temos as nossas falhas. É lógico, irmão, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos parecidos com o Senhor, somos lindos, maravilhosos com o Senhor, a criação nobre, nós somos a criação de primícia e a criação nobre de toda a criação que Deus fez, nós somos a criação nobre de Deus, né? Ele fez a sua imagem perfeita, com harmonia, com a essência de Deus, com o amor de Deus, e com ousadia Ele nos criou santo para vivermos a vida em santidade e justiça proveniente da verdade. Irmão. Mas aí entra o lado da história do pecado, que o pecado que roubou essas essências, né? Esses três elementos harmoniosos e perfeito no homem, perfeição do homem, né? Agora, o diabo ele roubou, irmão. Ao cair no pecado, nós se tornamos um homem natural, cheio de falhas, pecado, né, irmão? Glórias, tudo aquilo que nós vimos. Então, irmão, nós temos que olhar para dentro do nosso coração, examinarmos, assim como a palavra perfeita, nós temos que ter a reflexão da parada assim, da palavra de Deus assim no nosso coração. Nós temos que olhar, praticar, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, meditar, remoer a palavra de Deus, né, irmão? Porque aí nós podemos ter uma reflexão interna dos nossos corações, nós podemos examinarmos os nossos corações, irmão. A mesmo homem se contempla no espelho, vê todo o seu rosto, né? E sabe que tem uma manchinha ali, uma pintinha aqui, uns defeitos, irmão, e ele se esconde, né? Ele esconde com a sua maquiagem, com botox. Um exemplo, um homem vaidoso, né, irmão? E ele se esquece ele se esquece da sua imperfeição, ele esquece das suas falhas, irmão. Assim somos o homem, irmão. Nós temos que olhar para dentro do nosso interior e vermos que nós somos cheios de falhas, irmão. E que precisamos do Senhor para corrigir as nossas falhas, para nos moldar, para nos lapidar, para nos purificar, irmão. Então jamais nós podemos esquecer, aleluia, do Senhor, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor e meditamos ela, praticamos, então nós ouvimos a sua voz, então nós contemplamos a face do Senhor, irmão. Ouvimos a voz do Senhor e contemplamos a face, nunca vamos esquecer, irmão, glórias a Deus. Então não vamos olhar para o nosso rosto, mas vamos orar para o nosso interior, irmão. O problema não é conscientizar-se plenamente pelas falhas e pela aparência natural, mas como nós falamos, o homem perfeito, mas o importante é ouvir, praticar a palavra. Essa palavra que vai dar pureza, em lapidar, e vai dar pureza em a pureza de Deus, da vida em nossos corações, a pureza da vida, e não uma busca para a perfeição do seu corpo, do seu rosto, seja o que for, irmão. A pureza da palavra de Deus, ela vem nos purificar, ela vem nos corrigir as nossas imperfeições internas, irmão. As imperfeições internas, não exterior, mas interna. E ela vem não só corrigir, mas purificar, e ela vem moldar, ela vem tornar perfeito os nossos interior, mais do que uma busca para a libertação da nossa vida, além dela dar libertação para a nossa vida e salvação, irmão. É mais do que uma busca para a libertação das coisas que podem inibir a eficácia e reduzir a vida cheia de poder, irmão. Então é mais do que isso, irmão. Ela vem nos libertar, irmão. Aleluia. Aquilo que quer impedir que você esteja cheio do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, irmão. Aquilo que quer inibir o poder de Deus, somente através da palavra de Deus, irmão. Amém? Uma vida pura, pureza de vida é o amor, irmão. Então, Tiago mostra a palavra de Deus como uma reflexão na nossa vida, um espelho para o qual devemos olhar e ver a nós mesmos. Ou seja, nós temos que olhar, né? E se nós olharmos para nós, vamos ver que nós temos muito defeito, irmão, na nossa vida. Examinarmos o nosso coração, né, irmão? Examinarmos o nosso coração, nós temos muito. E não só devemos apenas prestar atenção na sua palavra, ver a sua palavra, aceitar a sua palavra, praticar a tua palavra. Não só isso, irmão. Mas nós devemos uma coisa importante que nós devemos fazer, irmão, que está oculto, é evitar a tentação de julgar os outros, irmão. Lá no mundo, analisando o que eles devem fazer, ao invés de que nós precisamos fazer, né, irmão? Através de nós. Então vamos parar para analisar. Falamos muito. E a lei perfeita da liberdade é a lei do amor. Amar a Deus, amar ao próximo, se resume tudo. Lembra que nós vimos lá em Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 19, irmão? Então é o amor de Cristo que nos liberta de nossos pecados para verdadeiramente amarmos uns aos outros. Vamos lá, vem João, glórias a Deus. João capítulo 8, vamos lá acompanhar comigo, glórias a Deus. E João fala, João capítulo 8, vamos lá ver, então, o amor de Cristo é que nos liberta de todos os nossos pecados para verdadeiramente amarmos uns aos outros. Então precisamos ser libertos, irmão.
João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus estava explicando aos fariseus, né, irmão? Estava interrogando ele, irmão, que conhecereis a verdade eu vou libertar. Ele é a verdade, o caminho e a vida, irmão. Quer chegar ao começo da verdade, é Ele. Se você quiser encontrar respostas completas e satisfatórias para a sua vida, é aos pés do Senhor Jesus, irmão. Só Ele vai de encontro a sua necessidade, só Ele vai de encontro e entende você, só Ele pode compreender você e Ele pode mostrar a verdade diante dos teus olhos, irmão. E a verdade faz com que você não fique aprisionado a nada, irmão, a nada, a nada, irmão. Nem a religiosidade, nem costumes, tradições, preso em nada, irmão. Amém? Em Gálatas capítulo 5, versículo 13 também. Glórias a Deus. Efésios, agora é Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos lá? A liberdade é limitada pelo amor, glórias, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, glórias a Deus, amém? Então está aqui, a liberdade, irmão. Ele que vai nos fazer a compreender uns aos outros, irmão. O amor, irmão. Glórias a Deus. Portanto, a palavra de Deus é a lei perfeita, a lei da liberdade, o amor, irmão. Ela não nos escraviza a servidão do cativeiro, ou seja, do pecado, das paixões pecaminosas que quer nos acorrentar, que quer nos acorrentar, quer nos aprender, irmão. De tal maneira que a nossa alma fica tão engodada, tão arrastada, enganada, atraída pelo pecado, de tal modo que nós ficamos presos de uma forma completa, irmão, sendo impossibilitado até de se defender, irmão. Então precisamos do Senhor Jesus para nos libertar, irmão, de todos os pecados, de todo o cativeiro, né? E, pelo contrário, nos liberta para mantermos os seus conselhos no nosso interior, para que você tenha liberdade de adorar o Senhor, irmão. E versículo 26, 27, se alguém supõe ser religioso, aqui, Tiago, versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E o maior importante é enfrear nossas línguas, irmão. Lembra que na meditação anterior falamos que nós temos que ser tardio em falar e em ouvir, aleluia. Ele fala, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não devemos se irar, irmão. Glórias a Deus, amém, irmão? Qualquer motivo nós já nos alteramos, já queremos revidar com brutalidade, com palavras imoral, né, na nossa vida usamos, né, irmão? Atacamos as pessoas por palavras, pela nossa língua, irmão. Então nós temos que ter muito cuidado, falamos muito sobre isso, irmão. Então a religião pura dá a entender o que? Verdadeira, sincera, incontaminada, é esta, irmão. O Evangelho, o conselho da palavra do Senhor. Pura, em grego, significa cátaros, eu não sei pronunciar, mas é K-A-T-H-A-R-O-S. Isso é. E em grego dá a entender que a religião falsa é versus. V-R-S-U-S, é falsa. Glórias a Deus. Algumas pessoas passam pela religião superficialmente, ou pelo aspecto exterior da adoração, com um coração impuro, irmão. Criar e fazer algo com os nossos corações, com o pecado, irmão, com nossa má consciência, com o pecado, o Senhor não aceita, irmão. Lembra quando nós vimos lá, quando Deus pediu para que o povo construísse o templo, lá o templo de Neemias, né? Depois que eles voltaram, glórias a Deus, do cativeiro, irmão.
né? Voltaram do cativeiro e reconstruíram o templo lá. Lá podemos ver em Esdras e Neemias, né? E começaram a construir o templo, irmão. Mas o povo estava com pecado, irmão, cheio de pecado. O povo estava contaminado, irmão, né? Ele trouxe todas as impurezas do cativeiro, ele trouxe, irmão, os costumes e tradições daqueles povos pagãos lá da Babilônia, irmão. Glórias a Deus, a qual ele estava em cativeiro, irmão. E o Senhor Jesus ali, aleluia, precisava libertar aquele povo, irmão. Glórias a Deus, ele construir o templo e o Senhor não aceitou, porque as suas mãos estavam contaminadas, irmão. Então tudo é em vão, irmão. O Senhor não aceita, glórias a Deus, irmão. Portanto, nosso coração puro e sincero diante da presença do Senhor, irmão. E o Senhor chamou a atenção dele através de Neemias. Glória aos profetas de Neemias lá, não me lembro, mas era Ageu, né? Era Ageu e os demais ali que profetizaram, irmão. Zacarias, Ageu, que profetizaram para o povo, irmão. Que o povo estava com o coração contaminado, vossas mãos estavam contaminadas, irmão. Não era aceito, irmão. Por quê? Porque eles tinham que... Deus estava entendendo, fazer com que o povo entendesse que eles tinham que estar em adoração, entrar dentro do templo com um coração sincero, puro, diante da presença de Deus. Por isso que para adorar o Senhor no templo, irmão, não adianta criar o templo, né? Não era aceito, irmão. Então não adianta um coração superficial, né, de adoração com o coração impuro. Tiago está confirmando que os aspectos externos de atividades religiosas não são aceitáveis para Deus, a menos que estejam acompanhados de uma vida santa e um serviço, aleluia, de amor. Então voltando lá, aquele povo precisava passar por uma transformação, por um processo de santificação, irmão. Amém? Para que o povo pudesse compreender, glórias a Deus, irmão, de qual é a verdadeira adoração diante do Senhor, né? Um coração puro, sincero, um espírito quebrantado, um espírito contrito, quebrantado, diante da presença do Senhor. Amém? Então, ritos e rituais são uma religião vã, irmão, né? Nunca foram um substituto adequado para o serviço e sacrifício, glórias a Deus. E a adoração coletiva dentro da igreja não pode ocupar o lugar de obras individuais da igreja. Irmão. Por isso que é importante nós estarmos dentro do templo adorando em uma só fé, uma só comunhão, irmão, porque ali um está edificando o outro, ali, né, irmão? Aprendendo, e um edifica o outro pela virtude e a graça, pelos dons, irmão. Então nunca uma reunião, um coletivo de pessoas ali fora, um grupo de pessoas, irmãos lá fora, não que Deus não esteja, não é igual todos os irmãos reunidos, um só corpo na igreja, né, irmão? Glória, nada pode substituir. Então, irmão, minha irmã, enquanto nós temos oportunidade de visitarmos o templo do Senhor, o templo de pedra, eu falo, nós somos o templo perfeito, nós somos o templo de pedra, né? Mas nós temos a nossa igreja lá, enquanto nós tivermos a oportunidade de estarmos reunidos com os irmãos lá, ouvindo a palavra, o conselho do Senhor, vamos sim na igreja, irmão. Vamos sim, glórias a Deus, porque lá que nós aprendemos, é muito importante, irmão. Nós não adoramos a Deus por costume, ou porque somos religiosos, ou por cerimônias e ritos exteriores, não, de uma maneira superficial. Nós adoramos a Deus porque amamos de todo o nosso coração, né, irmão? Coração sincero e puro e incontaminado, glórias a Deus. Portanto, devemos refrear a nossa língua. Se nós temos um coração sincero, um amor, devemos refrear a nossa língua para não contaminarmos a nossa vida moral, irmão, das máximas e costumes do mundo que está todo entregue ao gozo dos bens terrenos lá, né, irmão? Glórias, é diferente. As pessoas falam que bem entendem lá fora, mas nós não. Temos que refrear a nossa língua, irmão. Pois Jesus nos deu valor para uma vida moral e não imoral. Glórias a Deus. Uma língua descontrolada e um coração enganado são companheiros de uma religião vazia, que nós falamos aqui, né, irmão? Aí, ó. Se alguém se opor de ser religioso, deixando refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então nós não queremos isso, irmão. Uma religião vazia. A verdadeira religião que nós entendemos é o amor, irmão. A verdadeira religião resultará em uma vida prática, irmão, exemplificado pela verdadeira fala, verdadeiro amor e verdadeiro caráter, irmão. Isso é a verdadeira religião, o Evangelho do Senhor, glórias a Deus. Pois não temos listas de todos os deveres positivos da verdadeira religião, não temos.
Não podemos especificar e enumerar. Tiago não deu lista e deveres, pois ele cita alguns exemplos característicos, mas ele não deu. Abrange tudo, o amor supera tudo. Amém, irmão? Aqui a religião a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por que ele citou, irmão? Porque os órfãos e as viúvas estavam entregues às classes mais desamparadas e necessitadas daquela época antiga, irmão. É por isso que ele citou. Mas não é, ele deu um exemplo de algumas, mas é tudo, irmão. O amor supera tudo, irmão. E podemos ver lá em Ezequiel 22:7, a religião pura não é simplesmente dar bens materiais para socorrer os necessitados, mas também atenta para o cuidado deles, irmão. Lembra Atos capítulo 6, capítulo 1, versículo 7, hein? Que todos eles estavam lá, irmão, precisando de apoiar as viúvas e as órfãs naquela época. Todos os presbíteros se reuniram, irmão, e fizeram esse apoio às viúvas e às órfãs, suprindo a necessidade dele. E Timóteo capítulo 5, versículo 3 e 16, nós podemos falar a missão, a obra de um presbítero, de um diácono. Tudo isso nós podemos ler. Visitar vem da palavra grega, normalmente traduzida por bispo, uma pessoa que supervisiona o povo de Deus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Então, irmão, nós terminamos aí, irmão, sobre esse assunto, irmão. Nós terminamos sobre esse assunto, irmão. Amém? Nós aprendemos muito, glórias a Deus, sobre tudo isso, irmão, de como aprovações, a paciência e a perseverança, ela aperfeiçoa a nossa fé. Tudo isso, irmão, guarde nos vossos corações, né? Agora, nesse pouco tempo que resta, curve a sua cabeça e dobre os olhos que nós vamos estar orando, e feche os olhos que nós estamos orando, irmão. Senhor, nosso Deus e altíssimo bom Pai, glórias a Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Pai. Aleluia, gloriosa, maravilhosa, Senhor. Graças nós te damos a Ti por nós termos um Deus que nos elegesse desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito, fé da verdade, a qual estamos retendo e fiel a Tua palavra, Pai, e guardando no nosso coração os Teus conselhos para não pecar contra Ti, Pai. Venha ao nosso encontro, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, a minha vida, da minha esposa, apresento os meus filhos, ou minha esposa Noeli, meu filho Felipe e Guilherme, todos eles eu coloco diante da Tua presença, minha família. Todos os seus filhos que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo, Pai, a qual eles estão seguindo o Senhor Jesus, conselho da Tua palavra, e muito, Pai, tem criado grande transformações no coração de cada um dos Teus filhos, assim como o meu também, que eu venho aprendendo a cada dia juntamente com eles, ó Pai. Graças a Deus, ó Pai, pelo conselho da Tua palavra. Nos abençoa nesta noite, Pai. Que cada palavra que foi, cada meditação do capítulo de Tiago, os primeiros capítulos, Pai, venha penetrar no nosso coração como uma flecha, Pai, compungindo os nossos corações, criando em nós, ó Pai, santidade, justiça, aleluia, aleluia, criando em nossos corações temor, ó Pai, sabedoria, paciência, perseverança, Pai. Fé em nossos corações, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da Tua palavra, Pai. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, a qual sabemos que nós vamos criar agora, transformar as nossas adversidades, nossas aflições em oportunidades, ó Pai, para nós crescermos através das nossas aprovações, Pai. Para que possa vir os momentos difíceis que passamos, não seja qual for ele, as adversidades, as provações, as tribulações, o sofrimento, Pai. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que isso vai ressaltar mais a nossa fé, a virtude que está em nosso coração, Pai, nos lapidando, nos transformando, Pai, aleluia, fazendo com que a cada um de nós venha adquirir maturidade espiritual, crescimento, Pai, aperfeiçoando assim a nossa fé, nos dando temperança, nos dando paciência, nos dando, Pai, tudo, Pai, para o bem de cada um de nós, ó Pai, para alcançarmos a perfeição, Pai. Portanto, Senhor, nós agradecemos ricamente por a Tua palavra nesta noite, Pai. Vem nos abençoar, abençoa esse programa, Pai, tudo, esse canal, tudo se fez novo, a qual o Senhor, aleluia, nasceu no coração, Pai, de nós estarmos semeando a Tua palavra através desse canal, tudo se fez novo, Pai, no YouTube, Pai. Aqui nós estamos nutrindo, Pai, esta obra, Pai, que para a honra e glória do Senhor Jesus, que venha alcançar almas para o terreno, Pai, que possamos demonstrar o amor e o poder de Deus sobre essas almas,
e que podemos, ó Pai, glórias a Deus, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, expandir o reino, Pai, alcançar almas para o Senhor Jesus, ó Pai, e aleluia, e para que almas sejam tocadas, transformadas, restauradas pelo Teu poder e pela Tua graça, Pai. Então esta é nossa visão, ó Pai, expandir o reino, alcançar almas para o Senhor Jesus e demonstrar o amor e o poder de Deus a cada alma que tem acompanhado, Pai, esse canal. Tudo se fez novo, Pai, que vai alcançar-nos norte, sul, leste, oeste, todas as nações, ó Pai, não só o Brasil, que vá, Pai, estas palavras, ó Pai, que o Senhor tem falado, Pai, esses ensinos que vá, aleluia, alcançar, Pai, horizonte, Pai, em nome de Jesus, para que venha ser tocada e transformada as almas, Pai, restauradas, salvas pela Tua palavra e pela Tua graça, Pai. É isso que nós clamamos a Ti nesta noite, e que a Tua misericórdia venha nos alcançar, Pai. Abençoa, Senhor, nesta noite, Pai, e que possa, e outros dias, outras oportunidades, o Senhor colocar, motivar, aleluia, inspirado pelo Teu Espírito Santo, que sabe todas as coisas, todavia não nós, mas o Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, venha nos dar entendimento, sabedoria, discernimento, assim como os ouvintes que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, Pai, para abrir os nossos entendimentos, porque o Teu Espírito é que penetra na profundeza de Deus e reparte particularmente a cada um como lhe convém, Pai. Vem, bendito Espírito Santo, penetrar nas nossas entranhas, penetrar no íntimo do nosso coração, Pai, revelar o oculto que está a Tua palavra, Pai. Aleluia, nos derrama os Teus dons, ó Pai, sobre cada um de nós, sobre os Teus ouvintes, Pai, dom de discernir o Espírito, dom de pregar, dom de profetizar, dom do ensino da palavra, dom do mestre, dom de cura, Pai, dom do amor, dom da caridade, dom da paciência, dom da perseverança, enfim, Pai, todos os Teus dons, ó Pai, derrama sobre as nossas vidas, Pai,